Santa Maria, mira que hermoso, en nossa igreja um lugar grande e piadoso, por uma mulher que havia no leito, mas desceu por tema dentro do leito, da que Deus formou, leite do nosso peito, não é maravilha deixar com peito, que amava suas mãos assim se encolheram, que bem percabou dos ombros todas se meteram, calcanares de seu direito se meteram todos no corpo mal direito, da que Deus tomou leite do seu peito, não é maravilha deixar com peito, pois se é que não estava no da vecina, por nossa Santa Maria no pereira, rodando e que um prato se despeito, se ela fazeira, vai ser seu proveito, da que Deus mamou, leite do seu peito, não é maravilha, deixar com peito, para sementes que se que acariciesse, se não que fizesse assim, que se doloresse, e logo se fez, lavar no leito, antes a igreja pequena e estreito, da que Deus mamou, leite do seu peito, não é maravilha, deixar com peito. Mercirá, Senhor, comprida, e no mês de agosto, no dia leito, nasce feste grande, como vosso feito, da que Deus tomou, leite do seu peito, não é maravilha, deixar com peito, será agora perdida daquele dia, se fez meter na igreja de Santa Maria, mas a Santa Virgem não negou o freito, mas tornou no corpo todo escorreito, da que Deus mamou, leite do seu peito, não é maravilha, deixar com peito, pero o Natal e a luz cada lembrou por si, diga descalaia, vem comer maneira, dulce de teito, quando sentanida o nervio é coleito, da que Deus mamou, leite do seu peito, deixar con peito, obispo e toda gente de antesteando, vendo que este hoine rillo corando, viron que milagre foi en un trasgueito, por ende loaron a Virgen afeito, da que Deus tomou, leite do seu peito, non é maravilla deixar con peito. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esta é a nossa segunda apresentação
dessas nossas aulas à distância. E hoje, para quem não me conhece, vou me apresentar de novo, né? Eu sou o professor Pedro Roberto Pontes Santos e hoje, dando continuidade ao que tratamos na primeira aula, hoje vamos começar a falar de fato em história, mas primeiro vamos falar dos antecedentes da ciência moderna, certo? Lembrando que o nosso objetivo é história e filosofia das ciências modernas. Então, esse não é um curso de história da filosofia, nem de história das ciências sociais, certo? Então, eu tenho que priorizar certos assuntos que serão mais importantes para vocês entenderem como a gente chegou ao momento atual da ciência. Então, a ciência moderna remonta à Idade Antiga pela filosofia grega, mais especificamente pela filosofia natural grega. A filosofia grega foi um questionamento dos mitos. Então, a característica da filosofia é a racionalidade, é procurar explicações racionais. Naquela época, dizem que os primeiros filósofos falavam que eles não eram sábios, eles eram buscadores da sabedoria, que eles não tinham ainda a sabedoria, e por isso o nome filósofo, que é o amante, o que procura, o que vai atrás da sabedoria. Então, essas origens remontam à Grécia Antiga. Nós não vamos detalhar, não vamos falar sobre filósofo pré-socrático, nem todos os filósofos dessa época, mas apenas alguns conceitos que serão importantes para nós, e qualquer dúvida, qualquer questionamento eu posso complementar depois, certo? Então, existem duas formas de pensar que se alternaram ao longo da história ocidental, que é o racionalismo e o empirismo, que nós vamos ver as correntes nacionalistas surgindo a partir de Pitágoras, especialmente a partir de Platão, e o empirismo como o de Aristóteles. Então, existem alguns conceitos que têm origem na filosofia grega e que influenciaram as ciências naturais, certo? O primeiro de todos seria o cosmos, que é um universo ordenado, regido por leis. A grande importância disso é que esse conceito de cosmos não foi incorporado pela teologia cristã, como nós vamos ver mais adiante. Então, ao ser incorporado pela teologia cristã, ele foi incorporado em termos de explicação racional também da fé e de questão religiosa. E isso não aconteceu no Oriente, não aconteceu no Oriente Médio, não aconteceu na China, na Índia. Então, essa noção de cosmos ordenado, e que se poderia procurar uma explicação racional para essa ordem, isso tem origem na Grécia, certo? Agora, costumo observar entre os estudantes que há uma confusão muito grande entre o conceito de elemento, de átomo, e de elemento químico e teoria atômica. São distintos. Eu já vou colocando aqui logo nessa aula por conta da importância dele. Porque o conceito de elemento teve origem na Grécia e de átomo também, mas eram duas coisas distintas. Os filósofos procurando explicar
a diversidade da matéria, a diversidade das coisas na natureza, alguns chegavam à conclusão de que deveria haver coisas mais simples que se combinavam formando coisas mais complexas. O conceito, ou a teoria de elemento que mais predominou, porque foi aceita por Aristóteles e depois incorporada na Europa medieval, é o de elemento de Empédocles, os famosos 4 elementos de Empédocles, que a gente tem a terra, água, ar e fogo, sendo terra e água elementos graves, ou seja, que deu origem à palavra gravidade e que se movimentavam para o centro da Terra. E ar e fogo, que se afastavam do centro da Terra. Mas só que o conceito de elemento nessa origem é um conceito de matéria contínua, que a matéria não tinha descontinuidade, que a matéria não era formada por grãozinhos separados uns dos outros. E para quem nunca teve contato com digamos assim, com a escolaridade científica, como a gente tem, nós desde crianças somos acostumados à palavra átomo, a noção as questões de conceito de átomo de criança para o adolescente, certo? Como é que isso evolui ao longo da aprendizagem, já é um outro assunto, tá? É um assunto para outra aula. Mas voltando aqui, então o conceito de elemento é diferente do conceito de átomo. No conceito de átomo, parte como de Demócrito e Leucipo, se parte da argumentação. Olha, você pega um pedaço de matéria limitada, divide ao meio, tranquilo. Pega essa metade e continua dividindo. A pergunta que ele fazia é a seguinte: seria possível continuar dividindo essa matéria infinitamente, cada vez menor, e nunca mais parar de dividir? Isso ao infinito, eternamente? A resposta que eles davam era não, deveria ter uma unidade menor possível. Depois disso, não daria mais para dividir, é o indivisível. Então, átomo. Agora, a noção de átomo, para desse átomo grego, que é bastante semelhante com a gente encontra em crianças também, é que, por exemplo, o átomo de ferro é o menor pedaço possível de ferro, enquanto que da teoria atômica moderna é totalmente diferente. Um pedaço de ferro é a consequência da interação de uma quantidade absurdamente grande de átomos. Então, não fazer confusão. E também elemento químico tem uma outra origem, que dá a origem dos laboratórios de química, que é aquela porção da matéria, que é a origem dos laboratórios de química do século XVIII, que é aquela porção da matéria que não era mais possível decompor. Você pega a água, decompõe a água em 2 gases, oxigênio e hidrogênio, sempre na proporção de 8:1 em termos de massa, nem mais nem menos. Se você pega esse oxigênio e esse hidrogênio, você não consegue mais decompor. Então ele chegava à conclusão que ali tinha um elemento da matéria. Como isso está associado ao laboratório de química, já é dentro de um ambiente experimental, a gente pode dizer que isso é elemento químico. Agora, isso não é átomo, não está se falando de átomo, sim de elemento. Ou seja, aquela porção pura da matéria que não é possível se decompor. Se você pega essa quantidade de oxigênio obtido da água,
você pode usar de novo em reações com hidrogênio e recompondo a água. Ou pode pegar esse oxigênio e reagir com ferro, formando óxido de ferro, e depois pega esse óxido de ferro e decompõe e tem lá o oxigênio de novo. Ele não é destruído. Então, dentro da teoria elementar da química, não há transmutação de elementos. Isso conforme lá no século XVIII. Não é assunto para agora, certo? Então, voltando à Grécia, a gente tem origem, não temos origem, mas a grande corrente do racionalismo em Platão, com o mundo das ideias, como sendo a verdade primeira, a abstração, e há uma primazia da razão em relação aos sentidos, ou seja, a racionalidade como método e ideal. O posicionamento de Platão, como observado em alguns pensadores racionalistas, como é o Descartes, quando ele no cogito ergo sum, é que, vamos falar de um modo bem, digamos assim, mais direto. Esse tipo de posicionamento acontece quando você, por exemplo, olha para algo e chega à conclusão de que aquilo que você está vendo, na realidade, é uma representação do que tem dentro da sua cabeça. Que o seu conhecimento, de fato, é um produto da sua capacidade de raciocínio. E não é simplesmente dos seus sentidos. Se você vê uma parede branca, nada garante que uma outra pessoa esteja vendo exatamente a mesma cor. Então, há mais segurança em relação à capacidade de raciocínio, ao pensamento, do que aos sentidos. Nós vamos voltar a isso com Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão e ele divergiu de Platão e separou do antigo mestre por assumir uma filosofia empirista, por não aceitar o idealismo de Platão, porque para ele o conhecimento seria um produto das nossas experiências empíricas. Então, em termos de metodologia, e isso vai ser importante para nós, né? E por conta também da influência de Aristóteles no final da Idade Média, que, por exemplo, quando Galileu enfrenta a igreja, na realidade naquela época ele não estava enfrentando a igreja. Galileu ele estava enfrentando o aristotelismo, porque no tempo de Galileu a filosofia natural tinha uma base aristotélica. Então, em termos de metodologia, a metodologia de Aristóteles é uma metodologia que é empírica, sim, mas ele usava a experiência a partir dos nossos sentidos como verdades evidentes por si mesmas. Olha, eu costumo dizer o seguinte, não é evidente que a Terra está parada e o Sol, a Lua, as estrelas giram em torno da Terra. Não é evidente que se a gente se solta uma pedra da mão, ela cai no solo, ela não voa, ela não flutua e se afasta de nós. Isso acontece em nós colocar uma força para ela. Então, o que nós temos é
verdades evidentes por si mesmas, tomadas de forma axiomática, como algo já incontestável, e a partir dali se usava como premissas, se usa como premissa para fazer deduções, para a razão dedutiva. E o importante era o rigor lógico dessas deduções. Depois, seja qual fosse a conclusão, ela não recebia mais uma verificação experimental. Não há um método de elaboração de hipóteses explicativas provisórias e observação em condições controladas. Não. É um método empirista dedutivo. Então, totalmente diferente da metodologia que a ciência moderna desenvolveu. Certo? Formado pelos 4 elementos. Os 2 graves, né? O terra e água, e os 2 leves, os 2 que não são graves, que é o ar e fogo. Sim, o que nós temos também é que, como Aristóteles chegou à conclusão de que da Lua para lá, que ocorre o supralunar, não havia mutabilidade, as coisas não mudavam, enquanto aqui na Terra as coisas mudam o tempo todo, mudam, se transformam, morrem, se decompõem, nascem. Então, para explicar a diversidade material, a diversidade de seres da Terra, ele usou os 4 elementos de Hipócrates. Então, o que nós temos aí é que, para ele poder explicar que os céus são diferentes, que os movimentos são circulares, regulares e não mudam, né? Então ele chega à conclusão que os céus não são formados pelos 4 elementos, e sim por 1/5, a quinta essência, certo? Que os céus são diferentes da Terra. Essa ideia ainda vai predominar até chegar na Idade Moderna. Essa ideia vai ser combatida pelos primeiros grandes astrônomos, Tycho Brahe, Kepler, principalmente Galileu. Com o uso da luneta, ele começou a mostrar que a Lua é feita de matéria rochosa, que tem manchas no Sol, que o Sol não é perfeito. Então, a doutrina aristotélica exigia que o cosmos supralunar fosse perfeito, eterno e imutável. E por isso é formado de um elemento só. Se tem um só elemento, não tem como combinar para gerar diversidade. E sim, e 2 tipos de movimento, os naturais e forçados. Se você pega uma pedra e deixa cair, ela naturalmente vai cair na vertical em direção ao centro da Terra. E isso Olha, a gente imagina o seguinte, porque nossa noção já está bem incorporada à nossa cultura, é de que quando a gente solta uma pedra, uma força externa à pedra faz com que ela caia. É uma força externa à pedra, mas não é essa a concepção aristotélica. A concepção era que corpos em que predominavam os elementos graves, que era terra e água, tende naturalmente ao centro da Terra, a ocupar o seu lugar na natureza. Então, a pedra cai não porque tem uma força externa a ela fazendo com que ela caia, e sim porque existe uma
melhor dizendo assim, isso porque é da natureza da pedra. É algo intrínseco à natureza daquele ser, daquele corpo. Certo? E outra coisa que se aboliu com a formação da ciência moderna foi a tipificação das causas. Como Aristóteles dizia que para tudo existiam 4 tipos de causas exercendo a existência, o acontecimento: a material, a formal, a eficiente e a final. O que são esses tipos de causas? Então é melhor citar um exemplo. Existe, por exemplo, nós temos uma estátua de uma deusa grega em mármore. Por que ela existe? Por conta de 4 causas. A material, que aquela matéria existe. Se não existisse mármore, ela não seria uma estátua de mármore. A formal, que é a forma com que aquela forma existe, também na concepção, em alguma concepção da natureza ou de alguém. A eficiente, a causa eficiente daquela escultura, daquela estátua, é o escultor. É a final. Qual a causa final? É a finalidade, o propósito da existência daquela estátua. Ou seja, por que o escultor a fez? Certo? E quando chega no período mecanicista, já no período da Idade Moderna, já se abole totalmente essa tipologia de causas. Vira simplesmente causação simples. Tá? Então, ponto. Aqui é o cosmos aristotélico. Pronto, aqui temos o cosmos aristotélico. Terra no centro, redonda, porque a matéria, ou seja, os corpos graves tendem a se aglomerar para o centro da Terra, se movimentam para o centro da Terra. Mais perto da Terra temos a Lua, depois Vênus, Sol, Marte. Nessa imagem aqui, se foi simplificada, faltou Júpiter e Saturno. E o que temos ao redor da Terra são esferas cristalinas. E a última esfera visível, é a esfera das estrelas, dessas estrelas fixas. Os planetas eram chamados de estrelas móveis. Quando a gente observa o planeta, a gente vê que eles se movimentam de forma independente dessas estrelas. Quando a gente vê as estrelas formando as constelações, elas todas estão junto com o Órion, as Três Marias, a Cruzeiro do Sul. As estrelas se movem no céu conjuntamente. Enquanto que os planetas são independentes, então eram chamados de estrelas móveis. E as que a gente chama de estrelas, eram chamadas de estrelas fixas. Eram fixas nessa esfera cristalina. E a outra esfera, invisível para além da esfera das estrelas fixas, era a esfera do motor primeiro, que era, digamos assim, o mais perto possível de uma concepção de Deus para Aristóteles. Deus seria o regente desse motor primeiro que impulsionaria todo o cosmos, dando regularidade ao cosmos. Agora tem o seguinte, o cosmos aristotélico não era um modelo astronômico. Por que não era um modelo? Porque não dava para fazer previsões astronômicas a partir dele. Não existia, não era um modelo no sentido científico, como a gente falou na primeira aula. Não era um modelo, era uma explicação racional de como é que seria o cosmos, mas não seria um cosmos lá muito bem encaixado no que a gente observa. E qual o maior problema com ele?
movimento retrógrado dos planetas. Certo? O planeta tem movimento retrógrado. Aqui é a foto, ao longo desse período, do movimento que Marte faz. O que é o movimento retrógrado? Quando você observa os planetas aqui da Terra, ao longo do ano, tem período do ano em que ele faz um movimento oposto ao das estrelas fixas, faz um movimento oposto ao do Sol, da Lua, certo? Ele faz aquele movimento poente e nascente, ao invés de ser nascente e poente. Certo? Então, esse é o grande problema. Como é que é possível resolver esse problema astronômico? Cláudio Ptolomeu, que nasceu em 90 depois de Cristo, faleceu lá para 168 depois de Cristo, já na era cristã, criou um modelo astronômico, considerando a Terra como estando no centro do universo, do cosmos. Então, como é que é possível explicar um movimento retrógrado do planeta, a Terra estando parada? Ele explicou o seguinte: esses planetas que têm movimento retrógrado, eles não giram em torno da Terra, eles giram em torno de um ciclo, e o centro desse ciclo que gira em torno da Terra. Esse ciclo, certo? O centro dele, também para explicar a diferente posição do planeta ao longo do ano em relação à Terra, o centro dele era algo arbitrário. A Terra não ficava no centro. Então, esse ciclo que tem aqui, esse centro, é chamado deferente. Esse ciclo em torno do qual o planeta girava, era o epiciclo. Colocando mais detalhe, qual é o efeito disso? Você pode notar que quando o planeta gira em torno do ciclo e esse ciclo gira em torno da Terra, aqui esse ponto tem esse aqui, você pode ver que aqui temos o movimento retrógrado. Certo? Então, isso foi um artifício geométrico que Ptolomeu contou para manter a Terra no centro da Terra e fazer um modelo astronômico que permitisse previsões da posição do planeta, a previsão futura. Então, um modelo astronômico ele tem que permitir a gente fazer previsões, saber onde é que vai estar Marte daqui a 9 meses, por exemplo. Certo? A seguir temos 2 vídeos de animação que mostram o sistema de Aristóteles e de Ptolomeu.
Aí vocês podem ver o movimento aqui nesse vídeo. Aqui tem o movimento do planeta e aqui o movimento aparente do planeta aqui da Terra. Está fazendo essa distinção. Aqui o movimento do planeta em torno do epiciclo e aqui o movimento como é que a gente perceberia. Nesta animação temos aqui a Terra no centro, certo? Depois, que aí é o modelo ptolomaico, temos a Terra no centro, depois Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Mas aqui mais visível a olho nu só temos até Saturno, né? Então, Júpiter, Marte, esse aqui, fazer esses dois períodos de movimento retrógrado, e aqui Saturno, quantidade muito maior. Vocês podem notar que o tamanho do epiciclo varia de acordo com o planeta. O de Marte é bem grandinho, né, comparado com o de Saturno. De Júpiter é um pouquinho maior do que o de Saturno. Ou seja, sem epiciclo a gente tem aqui o Sol e a Lua aqui bem perto da Terra. Fazer folia, mas que não deveria. Bem, falando na Idade Média, começando na Idade Média, também vamos falar como na Antiguidade de forma bastante breve. O que ficar faltando, como eu já falei para vocês,
a gente pode complementar depois, qualquer questão de dúvida. A Idade Média foi um período bastante extenso, certo? E bastante diversificado. Se considera que a Idade Média tenha começado com a queda do Império Romano do Ocidente e termina no Renascimento. Tem autores que consideram o ano de 1425 com a prática da perspectiva nas artes visuais, na pintura. Bem, vamos lá. Existe uma série de preconceitos contra a Idade Média. De fato, muitas coisas que haviam de ruim durante a Idade Média já existiam na Antiguidade também. Lembre-se que os romanos se divertiam no Coliseu. E que é uma coisa que realmente, de fato, se perdeu durante algum tempo foi a filosofia grega. E que foi voltando para a Europa aos poucos. Os detalhes vocês conhecem dos seus cursos, das suas aulas de história. Mas o que acabou prevalecendo, foi a hegemonia da Igreja Católica, que foi crescendo aos poucos durante a Idade Média, principalmente durante o começo da Idade Média. E lembre-se que a Igreja Católica, que o catolicismo, é melhor dizer, que a Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja oficial do Império Romano e tinha uma estrutura organizacional já muito bem plantada no Império. Então, quando o Império Romano ruiu, a igreja não ruiu. O que ruiu foi o domínio político e militar de Roma, certo? E o que aconteceu na Europa é que aqueles povos que não eram cristãos foram se convertendo ao cristianismo. Até porque é uma postura cristã, uma postura tanto cristã quanto islâmica, como faz parte da religião, a necessidade de que tem que dar salvação, que tem que converter os outros que não são da sua própria religião. Os judeus nunca tiveram esse propósito. O judeu é que nasce judeu. Nunca tiveram propósito, eles sempre se separaram. Agora, o cristianismo não. Ele nasce com o apóstolo Paulo, que parte para evangelizar e converter os outros ao cristianismo. Até que isso vai se expande no Império Romano, depois se expande na Europa medieval. E a Europa medieval, era um continente bastante diversificado culturalmente. Então, uma coisa que a igreja promoveu na Europa foi a amálgama. Ela serviu de amálgama cultural. Ela estava presente em todos os reinos, a partir de certo ponto. Então, temos a hegemonia da igreja e, com isso, da teologia. A teologia estava acima das outras formas de conhecimento. E o que aconteceu é que houve uma convergência de saberes, de explicações, de que todo conhecimento era para ser pautado pela teologia. Tinha que ser submetido à teologia. Certo? Então, um dos principais autores, pensadores, que a gente pode falar quanto isso, foi Tomás de Aquino, considerado santo para a Igreja Católica, São Tomás de Aquino, que é o mais sábio dos santos, ou o mais santo dos sábios, que ele unificou a teologia cristã e a filosofia dele
pode chamá-lo de tomismo. E o que consiste o tomismo? É o uso do aristotelismo para justificar a teologia cristã, para formatar a teologia cristã. Então ele adaptou Aristóteles, que até então era um pensador que tinha muita resistência entre os teólogos, mas não entre os filósofos, quando Aristóteles foi redescoberto. Então ele fez essa adaptação. Por exemplo, no tomismo, no caso a filosofia não é estar acima da teologia, é uma serva da teologia. Do mesmo jeito que a gente pode dizer que a matemática a física usa a matemática, né? Então, citando um exemplo, o que ele chamou das 5 vias que levam a Deus, ou seja, que levam à conclusão que Deus necessariamente tem que existir. Prova do movimento, o que significa isso? É que para que haja um movimento tem que ter uma causa. E a causa desse movimento é outro ser que entrou em movimento também, que gerou o movimento. Ou melhor dizendo, existe movimento como o colocado lá no Cosmos Aristotélico. Certo? Então, se existe um movimento no universo, uma coisa move porque outra gerou o movimento dela. Certo? E por sua vez o outro gerou. Então o pensamento é o seguinte: é possível a gente imaginar isso eternamente, algo infinito, e não tem nenhuma causa primeira de todos os movimentos do universo? Aí ele chega à conclusão que não, que tem que ter uma causa primeira de todos os movimentos, e essa causa primeira é Deus. A prova da causalidade eficiente, isso é mais fácil da gente entender hoje em dia. A questão é que todas as coisas têm suas causas. E qual é a causa do universo? Ele não teve uma causa. Então você chega à conclusão que tem que ter tido uma causa. E essa causa só pode ser Deus. A prova da contingência. E que todas as coisas que existem porque são contingentes, não são absolutas. Elas não existem por si mesmas. Se eu existo, é porque teve meus pais. Se todos nós existimos, conseguimos existir porque existem outras coisas. Certo? Tudo que existe está contingenciado a outras existências. Certo? Então tem que ter algo que não precisa, certo? Então em Tomás de Aquino existe uma separação entre essência e existência, certo? Então só em Deus a essência é equivalente à existência, ou seja, Deus existe de forma absoluta. E se ele existe de forma absoluta, ele não teve nenhuma causa da existência dele. Então ele é perfeito, ele não muda, ele é imutável, ele é eterno. Ele está eterno e infinito, ele está fora do espaço e fora do tempo. Certo? Grau de perfeição. Também a gente admite que uma coisa pode ser melhor que a outra, e tem uma outra que pode ser melhor ainda, e outra melhor ainda. É possível imaginar que as coisas vão ficando cada vez melhores, sem chegar isso ao infinito, sem chegar a algo que não dê mais para ser melhor, ou seja, o perfeito. Então ele chega à conclusão que esse perfeito é Deus. Certo?
E se ele é perfeito, ele não muda. Ele é eterno, então sempre existiu. Então, se ele não muda, ele também não está, digamos assim, sujeito ao espaço, à limitação espacial, certo? E as causas final, as causas finais, a questão aristotélica da teleologia aristotélica, das causas finais, que se algo existe foi porque existe um propósito. Então, tudo que existe teve um propósito. A teleologia aristotélica é impessoal. Tomás de Aquino transforma essa teleologia impessoal, que para Aristóteles as coisas que existiam tinham um propósito dentro da sua própria natureza, dentro da natureza. No caso de Tomás de Aquino, esse propósito é algo que foi criado por Deus. Do mesmo jeito que se tem um propósito da existência de uma escultura que foi dado esse propósito pelo escultor, o universo tem um propósito para existir. Se dizia que não fazia sentido existir um universo, um cosmos, se não tivesse um ser que tivesse dado um propósito para a existência dele. Certo? Bem, mire para o slide anterior para explicar talvez algo que não tenha ficado muito bem claro, que é a separação entre essência e existência, que foi fundamental para as teses do tomismo. O seguinte, em Aristóteles, essência seria a resposta à pergunta: o que é o ser? Se você é capaz de responder a essa pergunta, você tem a essência dele, chegou à essência daquele ser. Mas responder essa pergunta não garante que você responda a outra pergunta, que é: esse ser existe? E isso é uma questão da existência do ser. Pois bem, para Aristóteles, essa diferença era uma diferença lógica, era diferença de cunho epistemológico, certo? Que a essência é uma coisa diferente da existência em termos lógicos e em termos epistemológicos. Para São Tomás de Aquino, o que ele fez foi tornar essa diferença ontológica, real. Então, para todas as coisas, a essência era uma parte do ser e a existência era outra parte do ser, o que faz com que a existência seja algo condicionado, seja algo contingente. Quando, numa situação que a essência seja igual à existência, significa que aquele ser não é contingente, não depende de outros seres para a sua própria existência. Ou seja, seria um ser absoluto que não foi criado, não surgiu de alguma coisa. Então, para que essa essência seja igual à existência, esse ser tem que ser perfeito. Então, temos no caso que a essência é igual à existência em Deus, só no caso de Deus. Deus seria perfeito, então não muda, é eterno, está fora do tempo, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não foi criado, ele é. Certo? Isso foi fundamental para essa junção da teologia cristã com o aristotelismo, certo?
Agora, na Universidade de Oxford, nós vamos encontrar alguns pensadores que divergiam do tomismo. O tomismo predominou no continente europeu, nas Ilhas Britânicas, porque temos alguns pensadores que têm um cunho mais empirista, certo? Então, exemplos como Robert Grosseteste, que foi um pioneiro na aplicação da matemática para explicar fenômenos, explicar a natureza. Roger Bacon, que era um empirista, John Duns Scott e William de Ockham. O que eles têm em comum, certo? Que eram franciscanos, eram da ordem franciscana. Então é o seguinte, a questão da fé para os franciscanos era a questão da caridade, era a questão do amor ao próximo, da vivência e da experiência, e não precisava de justificativas racionais para existir. A fé bastava por si mesma, o que faz com que eles tenham separado fé e razão. A fé e a razão. E também fez com que, na postura deles, a razão não precisava também da fé. Se minha razão vai contra a minha fé, não há nenhum problema. O que, no caso do tomismo, haveria sim. A razão tem que se ajustar à fé. O Duns Scott, ele salienta bem isso, essa separação entre a fé e a razão, o que no pensamento dele poderia gerar, se desdobrar para uma filosofia laica, certo? E ele cria o conceito de estidade. O que seria a estidade? Seria um conceito de essência individual, porque ele rejeitava a noção de essência universal que vinha desde os gregos e que era fundamental no tomismo. Já o discípulo dele, William de Ockham, ele vai muito mais longe. Ele nega a existência das essências. Para ele, essa coisa não existe. E ele desenvolve uma filosofia que ficou conhecida como nominalismo, porque, segundo ele, todo o processo de pensamento, toda a base da filosofia, na realidade, são palavras. E palavras, coisas abstratas, que só existem individualidade, só existe individualidade. As palavras nós usamos para categorizar as individualidades. Nós agrupamos individualidades pelo o que elas têm em comum. Cão, gato, árvore. Mas não existe essência de cão, essência do que seja o ser gato, essência do que seja o ser uma árvore, pedra. Então, existem só indivíduos que nós categorizamos. Nossa bibliografia, certo?
os links originais do YouTube e também aqui, como eu coloquei para vocês na aula passada, nossos aplicativos auxiliares, VideoScribe, OBS Studio, Audacity, Foro do Cartoon, Shotcut, certo? E nossos créditos. Nossos créditos, na vinheta de abertura tem Frevo para Marimbau e Antúlio Madureira, do álbum Teatro Instrumental, um ótimo músico e um multi-instrumentista, outro ótimo artista, Arani Zoltan, que é um músico húngaro, multi-instrumentista também. Também a gente tem Santa Maria, Estrela do Dia, uma música entre a Idade Média e o Renascimento, em galaico português, lá da tradição ibérica, e foi gravada pelo grupo de música antiga da Universidade Federal Fluminense, no álbum Medievo Nordeste, Cantigas, bem como também Virga de Jéssica, que também é deles, certo? Então, muito obrigado a todos e todas que tenham ficado até aqui e até a próxima aula.